Olá, gente! Vamos entrando para nossa live. Deixa eu compartilhar. Vamos lá, gente! Vamos entrando. Olá, pessoal! Vamos entrando. A gente está aqui enviando para o pessoal, avisando que a gente está ao vivo. A gente tem uma novidade, né? Vamos estar ao vivo também pelo YouTube. Então, vocês podem ir lá pro YouTube também. Logo a gente vai estar falando aqui pra vocês, tá bom? Deixa eu só enviar aqui. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar. Hoje o tema, gente, é top, hein? Então fiquem até o final. Preparem um caderno, uma canetinha, para vocês aí poder estar anotando as coisas mais importantes que vocês precisam melhorar, tá bom? E hoje a gente vai estar falando sobre a massagem estética, né? Então, como que a gente pode elevar o nível da massagem estética? Que a gente vê que muitos profissionais têm dificuldade nisso. Então, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que a maioria das profissionais passam. E até aquelas que querem começar na área, né? Então, vai ser bem interessante hoje o assunto. Certo? Deixa eu só enviar aqui para o pessoal. Quem aí quiser enviar para os amigos, quem quiser enviar aí para o pessoal aí que trabalha na área, ou quem quer começar, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu enviar aqui para o resto da galera. Só um momentinho. Aí no YouTube deu certo, Adri? Aqui deu. Tô esperando a galera entrar aí. Vem aqui então falar pra eles como é que entra. Deixa eu só enviar aqui, peraí. É muita gente, pessoal. A gente avisa com antecedência, mas a gente sempre envia na hora porque a galera com o dia a dia corrido às vezes acaba esquecendo. Então, vou te mandar eles sempre pedem pra estar avisando. Vou te mandar o link aí, tu deixa coisado, tá? Como? Vou te mandar o link no WhatsApp, no Instagram e tu bota um fixo. Tá? Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Só deixa fixo. Só deixa fixo. Boa noite, Renata. Tudo bem, querida? Olá, Tamara. Daniele, Maiara. Sejam muito bem-vindas. Michele. Consultor. Daniel. Simone. Edson. Mais Socorro. Célia Coelho. Sejam muito bem-vindos, gente. A gente já vai começar, certo? Ó, deixa fixo aí, ó. Ah, tá. Deixa eu ver se apareceu pra mim. Pessoal, um recado muito importante, tá? Olá, Mônica, tudo bem? Um recado muito importante. Eu deixei fixado aqui o link da nossa live que vai ser pelo YouTube, certo? Então, a gente entrou aqui para estar direcionando quem quer participar da live lá no YouTube, no nosso canal, certo? Eu vou mandar aqui, NA Método também, pode procurar, ó. NA Método. Isso. O nome do nosso canal lá é MA Método, certo? A Adriana deixou aí abaixo aí nos comentários para vocês, tá bom? Então, a gente tá esperando um pouquinho a galera entrar, certo? Porque a gente entende que a maioria aí trabalha até mais tarde, até as 9, 9h30, né? Até as 10 algumas, infelizmente, estão estudando também, faculdade, enfim. Então, a gente sempre tenta fazer em horários que todos consigam, né, participar, por mais que alguns ainda não consigam, né? Então, assim, vamos estar direcionando vocês lá pro YouTube, tá bom? Assim a gente vai conseguir fazer uma live bem legal. Lá vocês conseguem comentar, compartilhar com a gente a opinião de vocês, a gente consegue ver melhor,
né? O Instagram, ele é muito bom para isso também, mas a gente vai fazer algumas das nossas lives que vai vir aí, né? Uma maratona de lives todos os dias, certo? Algo interessante seria vocês também ativar as notificações aqui do nosso Instagram. Depois a gente vai estar ensinando ali nos stories como fazer isso, porque algumas lives a gente vai estar fazendo surpresa, com assuntos muito interessantes. Um dos assuntos a gente vai estar fazendo ainda esse mês, certo? Começando com hoje, claro, mas um assunto bem interessante que a maioria da galera aí que trabalha com a estética gosta muito, né? Apesar de às vezes não entender como que funciona esse processo, eu vou estar trazendo numa live super especial. Eu vou estar divulgando logo em breve o assunto. Algumas já deram alguns palpites, mas ninguém acertou na caixinha de pergunta que eu deixei ali no Instagram. Gente, se preparem, porque a maratona de lives é uma maratona de lives. Então, eu já tô dizendo pra vocês aqui o seguinte: separe um caderninho, ó. Eu fiz o meu caderninho, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, ó. Eu fiz com folha sulfite. Eu sempre gosto de fazer coisas assim, tá? Ó, maratona de lives. Então, eu sempre faço aqui o que eu vou estar passando pra vocês, certo? Então, é o meu caderninho. É uma dica aí pra quem não tem caderno, às vezes, em casa, na hora, né? Pode estar fazendo com folha sulfite, ó. Fica mais organizadinho, certo? É bem legal. Então, uma dica aí. Separem um caderninho, porque esse mês aí vocês vão aprender muito com a gente. A gente vai trazer conteúdos realmente que vão agregar na vida de vocês, profissionalmente, que esse é o nosso objetivo, certo? E aí? Estão conseguindo entrar o pessoal? Algumas pessoas estão entrando. A gente vai ficar aqui, ali? Como é que a gente vai fazer? Nos dois. Nos dois? Olá, pessoal! Tô dando oi ali pro YouTube, tá, gente? Tudo bem? Então, a gente vai começar aqui a nossa live de hoje. Quem quiser entrar lá pelo YouTube, certo? O link tá aqui abaixo fixado, ok? Ó, e quem não é assinante do canal lá, vão lá e virem assinante, pessoal. Exato. Quem é que tá aqui ao vivo? Dá um oi aí, pessoal, pra gente saber quem é aí, certo? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, a gente já vai começar. Já vamos começar a nossa live de hoje. Qual é o assunto, pessoal? Qual é o assunto... Ui, quase caí. Da nossa maratona. O primeiro dia. Como elevar o nível da massagem estética. Por que eu trouxe esse assunto, né? Eu sempre quis trazer, na verdade, mas nunca parei para analisar, né, os fatos de verdade que aconteciam, né, com as profissionais e comigo também já aconteceu quando eu comecei. Então, eu nunca parei, assim, para tirar um tempo para olhar, analisar a opinião de cada uma. E essa semana eu fiz uma enquete, certo? Fiz ali uma caixinha de perguntas. A gente recebeu várias opiniões do pessoal. E a gente achou bem interessante a história de cada uma, né? Que realmente a maioria passa. Teve algumas aí que disseram que não passaram, nunca passaram. Então, que bom que vocês nunca passaram por isso, né? Então, assim, ó, a gente vai estar falando sobre isso hoje, tá bom? Então, assim, eu separei aqui alguns tópicos importantes para vocês estarem anotando aí, certo? Esses tópicos, pessoal, vão realmente ajudar vocês a ter clareza na hora de atender os pacientes de vocês. Na hora de começar um tratamento, que é o mais importante, certo? Então, assim, pessoal, ó, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que o nosso paciente, ele está ali procurando melhorar o corpo dele, certo? Eu vou até agora, deixa eu só tirar aqui o comentário do Adri, eu vou colocar agora o tópico da nossa live. Elevar
o nível da massagem estética. Agora eu vou fixar este comentário aqui. Pronto. Então, assim, pessoal, ó, esse vai ser o nosso tópico de hoje, certo? Primeira coisa, o que a gente precisa fazer para elevar o nível da massagem estética? Quem é que ama aí trabalhar com massagem? Olha pra cá também, ó. Certo? Pode comentar aqui, ó. Comentem também aí no YouTube, pessoal. Comentem aqui, quem é que ama trabalhar com a massagem manual? Eu quero ver vocês participando. A opinião de vocês aí. Quem é que ama trabalhar com a massagem manual? Eu amo. Nunca saí da massagem manual. Tem profissionais que gostam de trabalhar com aparelhos, né? Com outros tipos de procedimento. Mas o meu queridinho é a massagem manual. Qual é a opinião de vocês? Vocês amam trabalhar com manual? Até um tempo atrás, pessoal, poderia dizer que não, né? Quando eu trabalhava muito com a modeladora, quando a gente aprendeu, né? Eram movimentos mais rigorosos, com mais velocidade. A gente aprende, né, a fazer numa velocidade a 1000 por hora. Ficava desgastada, cansada. E uma das coisas interessantes que eu ouvia muito das minhas pacientes, né, das minhas amigas, era o que? Ah, Nive, tu não sente dor nos braços? Eu dizia que não. Por quê? Porque no começo eu não sentia mesmo, pelo fato de eu fazer academia, sempre fiz, né? Então, musculação aí é um exercício que eu amo, né? É a minha terapia. Então, eu amo fazer musculação. Então, eu sempre tive os meus membros fortes e eu nunca sentia dores. Só que de um tempo depois que eu comecei a trabalhar, mesmo fazendo a musculação, eu comecei a sentir alguns incômodos. E foi aí que eu parei para analisar se valia a pena eu trabalhar com esse tipo de massagem que eu já entendia que poderia me machucar, né, a longo prazo. Por isso que a gente deu essa repaginada no nosso trabalho, a gente trouxe a nossa forma de trabalhar, certo? Então, assim, muitas pessoas... Ó, a Simone diz que ama trabalhar, a Maiara. Deixa eu ver mais quem aqui. A Marlene, a Marisa, a Cida, a Mas. Que bom, gente. Exatamente, a Renata. Que bom que todas amam trabalhar com a massagem manual, porque realmente ela traz esses benefícios, né? Eu tô achando que a minha luz tá um pouco escura aqui, peraí. Vamos aqui melhorar essa luz. Peraí, gente. Deixa eu só trazer mais pra mim aqui. Deu. Melhorei aqui. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que fazer, certo? Pra elevar o nível da massagem estética, da massagem que a gente trabalha, né? A gente tem o melhor aparelho que foi feito, que é as nossas mãos. Então, ela realmente tem o poder de transformar a vida das pessoas. Só que tem que ser da maneira certa, e é onde a galera aí se perde. Eu recebi uma mensagem de uma profissional essa semana, que eu me identifiquei muito lá no começo, né? Quando o primeiro ano que eu comecei, então ela estava muito chateada, ela estava muito sentida e triste, porque uma das pacientes dela criticou o trabalho dela. Disse que a massagem não dá resultado, que tudo isso é marketing, que quem trabalha com massagem, né, querendo ou não, ela quis dizer que quem trabalha com a massagem manual é mentiroso, que isso tudo é marketing, enfim. E realmente isso fez eu pensar... Ah, eu acho que tá travando. Não, tá de boa? Travou aí pra vocês, pessoal. Não, Aqui começou a reconectar. Tá tudo certo aí, dá um coraçãozinho, um joinha, porque pra mim ficou pausado. Desliga então. Então assim, pessoal, tá tudo certo?
Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza, Cida, se já voltou. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo pra vocês, ela recebeu essa mensagem, ela me enviou muito chateada, muito triste. E ela falou até assim, nessas horas a gente pensa até em desistir, né? Vocês já passaram por isso? Já receberam uma mensagem da paciente de vocês falando que vocês são mentirosas ou que a massagem não trouxe resultado para ela, que é tudo marketing, né? Isso é certo, pessoal. Por mais assim, né, que realmente faltou algo aí, né, nesse atendimento, e a gente já vai conversar o que faltou. Mas eu acho muito injusto as pessoas colocarem a culpa na gente e na massagem. Porque a massagem, ela transforma vidas. E não é só estética. É questão de saúde mesmo. Ela transforma vidas, né? Ela é até considerado como um remédio natural. Porque ela realmente ativa reações químicas dentro do nosso corpo de uma forma natural que beneficia ele. Então, é injusto essas pessoas chegarem até você, profissional, né? E dizer isso. Eu não sei o que tá acontecendo, que tá ficando escuro o meu celular, André. Bom, amor. Eu tô vendo. Tá vendo? Tá ótimo. Ô, gente, eu não tô me enxergando aqui direito. Vocês estão me vendo? Porque pra mim tá escuro. Não, tá ótimo. Então, assim, gente, ó. Deixa eu ver. Bom, fica assim. Ó, olha aqui. Quer ver como tá? Ah, tá. Tá certinho? Ok, se tá certinho ali, tá bom, então. Então, assim, gente, eu acho muito injusto essas pessoas chegarem até você e dizer que você é um profissional ruim. O que vocês acham sobre esse assunto? Ó, a Nina disse que ela nunca passou, mas ela já ouviu muito. Tá ótima a imagem? Ah, então tá bom. Certo, então. O que vocês acham, pessoal, sobre esse assunto? Vocês já passaram por isso? Eu recebi algumas mensagens de algumas profissionais ali no Instagram, né? Depois que eu fiz essa pergunta, eu compartilhei a mensagem que essa profissional recebeu, porque ela me permitiu compartilhar, porque eu acho um assunto muito importante e pouco falado na nossa área. Por quê? Porque isso gera vergonha, né? As profissionais não querem mostrar que elas receberam uma mensagem assim, né? Elas se sentem frustradas, tristes, e elas não querem mostrar, né, que a pessoa falou isso do trabalho delas. Mas a gente tem que trazer isso à tona, sim, porque isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Eu já passei por isso e eu não tenho vergonha de falar. Sabe por quê, pessoal? Porque a culpa da profissional, da pessoa, né, da cliente ou da paciente não ter resultado, não é nossa culpa, né? Literalmente não é a nossa culpa. Talvez ali foi, né, tem relativamente um pouco de culpa pelo fato de a gente prometer algo que não acontece, quando a gente não tem o conhecimento exato, que já aconteceu comigo quando eu estava começando. É super normal quando a gente está começando a gente não ter todo o conhecimento do mundo. Isso é super normal, pessoal. Não se sintam inferiores, né? Porque vocês não sabem tudo. Aos poucos vocês vão aprendendo, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Anotem aí essa frase, tá? Que é algo que eu sempre tenho no meu caderno quando, às vezes, todo mundo, né? Se às vezes se sente desanimado, por mais que às vezes tu sabe muito mais coisa, talvez que algum ou que outro, enfim, mas sempre tu tá querendo buscar mais. Então, essa frase eu sempre tenho comigo. Se posicionar através do conhecimento, né? Então, essa é a frase. Se posicione através do conhecimento que você tem. Se você não tem ainda, busque. Hoje em dia, pessoal, não tem desculpa mais. Hoje em dia a gente tem tanta informação, os profissionais aí da área estão dando tanta informação como a gente está dando aqui para vocês. Outros profissionais também aí que são muito bons no mercado. Então, vocês têm tudo na mão para procurar, principalmente quem está começando agora.
Anteriormente, anos atrás, a gente não tinha isso. Eu e o Adri, a gente teve que quebrar muita cabeça, né? A gente teve que ficar muito frustrado para aprender o que a gente sabe hoje. Mas hoje em dia, as profissionais que estão começando, elas têm tudo na mão. É só tirar aí 1 ou 2 vezes por semana, botar as caras ali, umas 2 horinhas e começar a estudar sobre o assunto que você talvez tenha dúvida. Então, como que a gente vai eliminar esse tipo de situação? Se posicionando, certo? Se posicionando através do seu conhecimento. Outra coisa também, nunca deixar a paciente chegar até você e dizer o que ela quer fazer. Como assim? Né? Ela chega até... Isso já aconteceu comigo, por isso que eu tô falando aqui, acontece com muitos profissionais. Chega até nós e diz assim, eu quero aquela massagem que quebra a gordura, né? Isso acontecia comigo muito. Não tem aquela massagem que é mais forte? Eu quero essa. Eu não quero aquela lá que nem dá pra sentir a tua mão direito. Eu já ouvi, muito isso lá no começo. Então, a gente ficava ainda mais amedrontada, né? Quando a gente tá começando. Então, assim, pessoal, pra eliminar esse tipo de pessoa, tá? Esse tipo de acontecimento ruim, né? De frustração, a gente tem que ter conhecimento. A gente tem que buscar. Então, se posicione através do conhecimento, tá? Hoje em dia, a gente tem muito aí no mercado. Então, não se privem disso. Vocês são capazes, certo? De aprender. Todo mundo é. Basta ter uma ação, certo? Então, essa é a primeira coisa. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Que eu tô vendo aqui que vocês estão comentando. A Mirelle disse, graças a Deus nunca passei por isso. As minhas pacientes sempre me elogiam e dizem que a minha mão é milagrosa, mão de anjo. Que legal, Mirella. Parabéns e continue assim. A Primarks também, nunca reclamaram de mim, mas eu sempre falo que não é milagre, é um conjunto de coisas. Deixa eu ver. E que a massagem é saúde, a vida e estilo de vida. Exatamente, Pri. Muito bom. Deixa eu ver a Nina. Conhecimento é tudo, né? E justamente isso hoje temos acesso a tudo, é incrível. Digo que eu sou a tia velha do Instagram. Na minha época era bem mais complicado e mesmo assim nunca foi impossível. Verdade, Nina. Exatamente. Tia, até parece com essa carinha aí de menina tia. Não parece que tu é tia não, Nina. Então tá, gente. Isso mesmo, muito bom aí as mensagens de vocês. Então, a primeira coisa é se posicionar através do conhecimento, para evitar esse tipo de situação, certo? Segunda coisa, dominar os tratamentos que você tem através da avaliação. Você sabe dominar os tratamentos que vocês têm através da avaliação? Eu vejo muitas profissionais, certo? Na clínica ou no espaço delas tem de tudo. Isso é muito legal. Só que elas acabam se perdendo na hora de fazer a avaliação. Por quê? Porque às vezes não tem todo aquele conhecimento que poderia ter sobre tudo que ela tem dentro, né, do espaço dela. E isso, querendo ou não, atrapalha o resultado. Porque se você não domina aquilo que você tem dentro do seu espaço, se torna difícil, né, pessoal? Então, qual é a dica que a gente sempre dá para as nossas alunas, tá? A gente sempre dá nos cursos essa informação que vale muito e dá muito certo. Quando vocês começam a colocar em prática, vocês vão ver que realmente flui, certo? Da melhor forma. Vocês têm que escolher, por exemplo, de 3 a 4 procedimentos, acredito que 4 até já é demais, mas uns 3, que vocês gostam mais e que vocês dominem mais. Onde vocês vão poder dar a energia de vocês, tanto para buscar conhecimento, né? Como também, né, poder avaliar, poder tratar da melhor forma.
Por quê? Porque quando a gente foca muito em vários procedimentos, a gente se perde. A gente acaba se perdendo e não dando o nosso melhor. Isso já aconteceu com vocês? Vocês trabalham com vários procedimentos? Porque a gente vê muito isso, né? E isso, querendo ou não, vai atrapalhar o resultado, né? Você não vai conseguir ter aquele resultado surpreendente e o paciente vai chegar insatisfeito, tá? Algo que aconteceu já com a gente, na verdade não foi com a gente, né? Alguns pacientes relataram e não foi só um. Eles chegam nessas clínicas, né, famosas, que tem vários procedimentos, começam a fazer um tratamento, certo? E não tem o resultado. Um dos tratamentos que era o mais falado para nós é a criolipólise. Apesar de ela dar um resultado incrível quando a gente sabe utilizar o aparelho. E aí eles gastavam 3, 4 mil reais para fazer, né? E aí não tinha nada de resultado, às vezes piorava. Teve um paciente nosso, que era do Adria, né? Não foi feminino, foi masculino, que a pochete dele ficou mais alta, ficou mais protuberante, certo? Até se tu achar ele aí, só para vocês terem uma noção, quando a gente não domina o tratamento, a gente acaba se perdendo. Então, quando eu tenho algo diferente ou eu quero trazer algo diferente para o meu espaço, eu tenho que saber o que aquilo ali faz da melhor forma e poder avaliar se o paciente precisa daquilo ali, entende? Então, pessoal, o que a gente precisa fazer então? Dominar os tratamentos que a gente tem dentro do nosso espaço através da avaliação, certo? Tudo bem, não tem tantos tratamentos assim. Por exemplo, a gente que trabalha com manual, como essa profissional também que trabalha só com manual, ela recebeu... Peraí que eu vou mostrar e depois eu continuo o assunto. A outra depois a técnica que nós... Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa primeira aqui, vocês estão conseguindo ver? Dá um joinha aí se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver a foto? Estão, gente? Quem tá entrando aí, seja bem-vindo. A gente tá falando sobre como elevar o nível da massagem estética. Tá, ok, estão conseguindo ver. Então, pessoal, esse menino aqui, certo? Ele, olha como é que era a pochete dele. Isso aqui foi depois que ele fez uma criolipólise, piorou a pochete dele. E era uma região bem rígida e dura, certo? Depois que ele fez a nossa massagem, olha como ficou o nosso método. Tá vendo? Então, assim, pessoal, ó. Quando a gente não sabe o tratamento que a gente está utilizando e não entende o que está fazendo, a gente acaba, às vezes, até piorando a situação do paciente. E aí, o que vai acontecer com esse paciente aqui? Ele vai sair falando mal de você. E com razão, né? Porque tu não sabe o que tu tá fazendo. E aí, tu promete algo que a maioria das profissionais prometem, que é o quê? O que a maioria dos profissionais prometem? Ou essas clínicas, né? Que vai resolver a vida da pessoa em algumas sessões. E não é assim, né? Essa profissional que recebeu essa mensagem, ela trabalha só com manual. Só que daí eu conversei com ela, né? Falei, o que faltou foi a avaliação. A avaliação. Porque por mais que a gente trabalhe com manual, a gente tem que avaliar. A gente tem que mostrar para o paciente que a gente precisa melhorar esse terreno biológico, porque é a mesma coisa assim, pessoal, ó, de a gente querer fazer uma plantação em um rio que está poluído, ou em uma água que está poluída.
né? Pegar aquela água poluída e colocar em cima de uma planta, por exemplo. Vai crescer? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Vai crescer? Se a gente pegar uma água poluída e jogar em cima de uma planta ou regar ela sempre com uma água poluída, o que vocês acham? Responde aqui que eu quero saber. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu vou tomar uma água que a minha boca já tá secando. Não, exatamente, Cida. A planta não vai crescer, né? Por quê? Porque a água é poluída. Toda vida depende de nutrientes, de vitaminas. Toda vida, né? Tudo aquilo que é vivo. E uma planta, ela é viva. Então, como que tu vai regar ela com uma água poluída? Não é mesmo? Ela vai morrer, né? Então, assim, gente, é a mesma coisa. Os profissionais, né? A gente que é profissional, que trabalha mais com manual, a gente precisa mostrar para o paciente na avaliação que depende dele, do corpo dele. Eu sempre digo assim, né? Que de nada adianta o paciente vir até nós, fazer um tratamento, uma massagem, já colocar o paciente ali na maca, já começar a fazer, né, a massagem, e não dizer para ele que o corpo dele tem que responder. Não é o tratamento que tem que responder ao corpo dele. É o corpo que tem que responder ao tratamento. Então, a gente tem que começar a tirar isso da mente das pessoas. Porque até essa paciente dessa profissional foi até assim grosseira mesmo nas palavras, né? E isso tem que sair da mente das pessoas. Não é assim, querer que o profissional e aquele tratamento faça milagre no corpo, porque não vai acontecer. Mesmo ela mudando de opinião ou não, não vai acontecer, não é mesmo? Então, o que a gente tem que aprender? A avaliar. Não é só porque é uma massagem manual que vocês não têm que avaliar, vocês têm que avaliar sim, né? Saber como esse corpo está por dentro. Aqui no nosso Instagram, quem é nosso aluno aí? Dá um oi aí. Diz assim, eu sou aluno do NA Método. Bota aí, pessoal, quem é nosso aluno? A gente sempre fala que tem que avaliar, gente. A gente ensina como avaliar. A gente fez até aí uma semana do destravamento de resultados. A segunda aula eu mostrei como avaliar, tá lá no YouTube. Quem não viu, vai lá e dá uma olhadinha. Eu não mostrei toda a nossa ficha de avaliação, mas eu mostrei de uma forma prática como vocês perderem o medo de avaliar o paciente. É tão simples, né? Não é um bicho de 7 cabeças, porque a maioria das meninas, elas ficam travadas na hora de avaliar, elas não sabem o que fazer. E é tão simples, gente, é só seguir a ficha de avaliação, né? Então a gente precisa mudar isso. As pessoas têm que parar com essa mania de querer ir num profissional e achar que ele vai mudar a vida dela assim. E os profissionais também têm que parar de prometer isso, porque não vai acontecer. Se esse terreno biológico, ou seja, o nosso corpo, ele está inflamado. A gente até teve uma live com o Dr. Marco semana passada. Foi semana passada? Tá no YouTube. Tá lá no YouTube, verdade. A gente colocou lá gratuito pra vocês. Quem não viu também vai lá e olha. A gente falou sobre detoxificação ou desintoxicação ou detox, como vocês quiserem chamar, que é a mesma coisa. E ele falou exatamente isso. Não tem como melhorar um corpo que está inflamado. Por isso que muitos pacientes, que nem essa paciente dessa profissional, não teve resultado. Porque ela era gordinha, provavelmente ela tinha muitos problemas, né? Em questão de intoxicação. E o corpo dela não respondeu. Por quê? Porque tá poluído. Como é que tu vai colocar uma massagem já de imediato achando que vai resolver a vida da pessoa? Ou um aparelho também que seja. Não tem como.
A gente tem que saber avaliar, certo? É a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora que a gente tem esse contato com o paciente. Porque isso vai nos dar o quê? Posicionamento. Então, quando a gente sabe o que a gente faz, que foi a primeira coisa que a gente falou aqui, né? Se posicionar através do conhecimento. Quando a gente se posiciona através do conhecimento, a gente consegue dominar os tratamentos através da avaliação, que é a segunda coisa, né? Então, a gente precisa. Elaine, não sabe? Dá uma olhadinha lá no YouTube, certo? Eu dei mais ou menos uma dica de como fazer, certo? Como que faz a avaliação é algo muito simples de fazer. Aqui no Instagram, pessoal, a gente olha, né? Aqui no Instagram a gente olha vocês, a gente analisa o perfil de vocês, as perguntas, tudo que vocês deixam aqui pra gente, a gente tá sempre analisando. E estamos sempre trazendo informações. Questão de avaliação, questão de conhecimento, tudo que vocês precisam, né, para melhorar. A Simone, a nossa aluna, perguntou do curso atual da Hotmart ali. Essa ficha tem no curso? Tem no curso, tá? É um dos bônus que a gente dá, ok? E aí, lá no curso a gente vai estar liberando. Para vocês entenderem o nosso curso na plataforma, a gente vai liberando por módulos, para vocês realmente conseguirem absorver todo o conhecimento. Porque como é muito assunto, pessoal, é muito ruim tu chegar num curso, tem 500 assuntos, eu já passei por isso que eu fiz isso. Eu comprei um curso que eu tava muito afim de comprar, que ia me ajudar muito. Ele é ótimo, ele é perfeito. Eu vou até estar passando para vocês aqui, depois que eu terminar e ter o meu feedback, eu vou estar passando aqui para vocês. Chegou lá, vocês não têm noção, tinha tanta coisa, tanto assunto que eu fiquei perdida. Eu não sabia por onde começar, por mais que dizem assim, começa pelo começo, né? Mas tu fica perdida, porque daí tu já fica ansiosa para saber o outro assunto e aí tu não acaba prestando atenção. Então, o que eu e o Adri a gente criou de estratégia no nosso curso? Como a gente traz muitas informações e não é só questão teórica, né? Tem a prática também. A gente traz uma abordagem diferente na prática, porque a gente tem mais técnicas, né? Então, lá a gente vai estar ensinando vocês como usar cada uma delas. Então, a gente vai liberando por módulos, tá? Então, assim, é bem legal. Mas mudando de assunto. Isso, Elaine, vai lá no YouTube e dá uma olhadinha. E assim, gente, ó, quem já fez o nosso curso sabe, né? Que mesmo o T4 quanto o 12.0 e o completo, né, que a gente por enquanto está com as inscrições fechadas, a gente sempre ensina a avaliar, né, que nem a parte teórica. Tem os tópicos, né, até o T4, que é um mini curso nosso, tem a parte teórica. E ali eu falo sobre deveres de casa, como avaliar, né? Não chegar e já fazer a massagem. A gente tem que conversar com o paciente. Então, todos os cursos que a gente fala sobre isso, tá bom? Não tem como vocês ter resultado diferente se vocês não saber avaliar, se vocês têm medo de avaliar. Vocês vão sempre se sentir insegura e frustrada na hora que receber uma mensagem assim. Fora que os pacientes vão ficar com essa ideia ainda, achando que tratamento estético faz milagre. Não é assim, tá? Então, a gente tem que mudar essa ideia aí das pessoas. Ok, gente? Que legal, Renata. Ó, a Renata disse, depois que eu conheci vocês, minha mente abriu muito. Agora é sei explicar melhor para os clientes. Que bom, a gente fica muito feliz. Esse é o objetivo, né? De a gente estar compartilhando com vocês o nosso conhecimento e a nossa experiência. Botei até fixado esse comentário porque a gente se sente muito feliz, né? De estar ajudando vocês. Certo? Então, vamos continuar aqui. A gente falou sobre se posicionar através do conhecimento,
certo? Quando a gente tá com dúvida, precisamos se posicionar e buscar conhecimento. Segunda coisa, dominar o que a gente tem no nosso espaço, independente se a gente tem pouca coisa ou muita coisa, certo? Por que a gente escolheu trabalhar só com a massagem estética? Porque eu queria dar o meu melhor para isso. Então, a gente só trabalha com a massagem estética. Nive, quer dizer que então desde o começo tu sempre trabalhou com a massagem estética? Não, né? Quando a gente começa a trabalhar com estética facial, começa a trabalhar com massagem relaxante, não é mesmo? Quem é aí que trabalha com esses procedimentos? Ou quem também, né, já trabalhou? Comenta aqui. A gente já trabalhou com isso lá no começo. E trabalhava com a massagem estética, né? Só que não era o nosso método ainda. Foi ali o primeiro ano. Então, a gente trabalhava com a drenagem e com a modeladora. Só que a gente começou a ver que quando a gente focava em muita coisa, a gente não conseguia dar o nosso melhor para todos os procedimentos que a gente tinha. Todos os tratamentos que a gente tinha. E aí, o que acontecia? A gente acabava se frustrando, porque a gente não conseguia dar o nosso melhor para tudo. Foi onde a gente parou e pensou, não, o que a gente gosta mais de trabalhar? O que o pessoal mais procura, né? Quando nos procura, o que eles gostam mais de fazer com a gente? A gente decidiu que era a massagem estética, que era a mais procurada, né? Porque, querendo ou não, a gente já tinha um resultado, né, diferente da maioria, porque a gente parou de utilizar força, velocidade, né? A gente começou a trabalhar da nossa forma mesmo e começou a dar resultados diferentes, certo? Então, foi onde a gente focou e ficou. Por isso que hoje a gente tá aqui falando tudo que a gente sabe pra vocês, certo? Porque deu muito certo, né? Focar só em uma coisa. Certo, gente? Exatamente, Cida. No começo a gente faz de tudo, né? E é até interessante, pessoal, por quê? Porque tu vai ver o que tu se identifica mais. Por exemplo, a gente não se identificou com a estética facial. Não me identifiquei, tá? Igual também drenagem. Tem a gente que gosta de drenagem, não é mesmo? Tem pessoas que gostam da drenagem. Eu já não gosto, porque eu sou uma pessoa muito acelerada. Então, fazer a drenagem tradicional, tá, gente? Tem alguns cursos aí no mercado de drenagem que é diferente, que é muito bom, né? Então, é outra coisa, né? Mas a tradicional é aquele movimento muito devagar, que dá vontade de dormir. Pra mim, não dá, tá? Então, eu parei de trabalhar com a drenagem até no primeiro ano por causa disso, tá? Que eu não me identifiquei mesmo. Então, eu fui vendo e não tem nada de errado nisso, tá, pessoal? Vocês procurarem algo que vocês se identifiquem mais. Vocês vão se sair muito melhor, ok? A internet de vocês tá ruim, pessoal. Mas vocês estão conseguindo me ouvir, todo mundo? Está sem som, não estou te ouvindo. Tá todo mundo conseguindo me ouvir, gente? Ou é só a Sueni? Eu tô lendo aqui os comentários, tá? Pra gente poder continuar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão, né? Porque vocês estão respondendo. Ô, Sueni, deve ser o teu celular ou o aparelho que você está, né? Talvez é o volume, pode ser. Ou coloca um fone de ouvido se tá muito baixinho, né? Pra você conseguir me ouvir, certo? Tá. Ó, que legal, ó. Todo mundo aqui comentando, né? Eu também não me identifiquei com a estética facial. Ó, a Mas falou, até hoje eu faço todas as massagens, mas agora em diante eu quero só esse método. Que legal, Mas eu fico muito feliz.
A Mirella disse, eu também não me identifico com a drenagem, mas a modeladora eu arraso. Exemplo, maravilhoso, sua linda, gratidão. Obrigada, Mirelle. Que bom que você gosta, né, de trabalhar com o que você se identifica mais, porque são poucas, pessoal, que fazem isso. Se prendem a, infelizmente, as profissionais se prendem a muitos tratamentos achando que vão ganhar mais, né? E às vezes acabam não ganhando tanto porque os clientes acabam ficando insatisfeitos. Então é muito melhor a gente parar, analisar o que as pessoas procuram mais no nosso espaço, o que elas gostam mais de fazer com a gente, né? E aí sim, aí focar nisso. E deixar aqueles que as pessoas não procuram muito. Porque assim vocês vão ver como o negócio de vocês vai mudar, né? Isso é real, tá? A gente fala porque a gente já passou por isso. E deu muito certo. Olha onde a gente tá hoje. A gente nunca imaginou que a gente estaria aqui falando com várias pessoas do Brasil, né? E também, né, dando curso aí pelo mundo inteiro. Então, nunca passou pela nossa cabeça que a gente estaria assim hoje. E por que a gente está aqui hoje? Porque a gente parou, analisou o que a gente gostava mais de fazer, o que as pessoas gostavam mais de fazer com a gente e focamos somente nisso. Aí sim, aí fluiu, aí foi, certo, gente? Então tá, vamos continuar aqui o raciocínio. Primeiro, se posicionar através do conhecimento. Segundo, dominar os tratamentos através da avaliação. Terceiro, não prometer milagres. Os profissionais têm que parar de prometer esses milagres. Certo, gente? Vocês prometem milagres ou não? Eu já prometi há muito tempo atrás, mas aprendi que isso não é legal, né? Não tem nada de errado a gente falar que a gente já cometeu algum erro. Todo mundo erra, gente. Para vocês terem uma noção, né? Porque tem muitos profissionais que focam em artigos científicos. Ah, não, mas tem que ter estudo. Mas até essas pessoas, né, que trouxeram esses estudos científicos, erraram, acertaram para trazer eles. Então é normal. Primeiro tem que se praticar, tem que realmente comprovar que aquilo ali dá certo, para depois trazer como um artigo, né, comprovado. Então é normal, não fiquem, né, com medo de dizer que vocês erraram, que vocês já tiveram algum problema assim, né? Porque isso faz com que a gente se liberte de pensamentos que às vezes acaba travando a gente, né? Então não tenha medo, hoje vocês são outra pessoa, certo? Hoje vocês estão tendo mais conhecimento, então não tem nada de errado nisso. Então a gente precisa fazer isso, não prometer mais milagre. Em que sentido? Em tudo. Tratamento, uma pessoa quer mudar o corpo dela. Qual é o tratamento que eu tenho? Nenhum faz milagre. Nenhum. Já tem que falar isso, né? A gente já tem que ser bem clara com os nossos pacientes. Quem procura a gente. Principalmente pessoas que olham o antes e depois lá no nosso feed. Isso acontece muito, tá? Já vê se isso acontece com vocês também. O paciente olha o antes e depois. Aquela barriga que era bem inchada. Aí depois vê aquela barriga bem sequinha, bem bonita, e aí chega pra ti e diz assim, ah, eu quero aquela barriga ali, aquele resultado ali, ó. Ah, não, eu quero aquela massagem que deu aquele resultado ali em uma sessão. Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo? Mesmo depois, né, de a gente ter um método, já aconteceu. Só que como eu já sabia me posicionar, eu falei pra pessoa que não era bem assim, né? Cada corpo é um corpo. Teria que avaliar, olhar como que é o corpo da pessoa, né? Entender como que tá funcionando esse organismo, aprender melhor sobre esse terreno biológico que eu vou estar entrando em contato.
limpar ele, orientar a paciente e aí sim entrar com tratamento. Tá? Então é assim que tem que ser, pessoal. Não é já dizer assim, ah, não, essa massagem aqui vai ajudar a melhorar a tua celulite. Ah, daqui 8 sessões a gente já vai ver um resultado maravilhoso. Ou então essas que buscam, né, resultados imediatos, só uma sessão. Não é assim. Não é assim. Um resultado imediato é legal, a gente fala muito sobre ele no nosso feed, no nosso método, porque o nosso método ele entrega realmente, se tu sabe avaliar e fazer da maneira certa, ele entrega resultados imediatos desde a primeira sessão. Porque é real, isso acontece. Mas não quer dizer que o paciente de vocês tem que fazer apenas uma sessão. Não, né, gente? A gente precisa mudar esse pensamento dos pacientes. A gente tem que ensinar eles a respeito do que a gente trabalha. A gente trabalha com saúde, certo? Não é só com estética. Não tem como ter um corpo bonito sem saúde. Então, a pessoa tem que entender que a massagem é um estilo de vida. Não é algo que ela vai fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, 8 sessões e já fechar o pacote e deu, vou embora. Não é assim. A gente tem que parar, né, de ter essa mania de, por exemplo, dizer assim, ah, tu vai fazer 8 sessões. Quando tu fala isso, tu já tá mandando o cliente embora na 8ª sessão, vocês não acham? Ou, ah, vocês vão fazer 12 sessões. Ah, 16 sessões. Na 16ª sessão, o paciente já entende que ele já pode ir embora. Isso já aconteceu com vocês? Não é assim, a gente tem que mudar isso, não prometer milagres. A massagem é um estilo de vida. É igual ir para academia, fazer exercício. As pessoas têm noção que uma academia, que exercício é um estilo de vida. Tanto que mesmo elas parando, elas buscam novamente algum exercício para estar fazendo. Por quê? Porque elas veem essa modalidade como um estilo de vida. Elas entendem que o exercício vai melhorar a saúde delas. E da mesma forma é a massagem. A massagem, gente, é uma das melhores modalidades para melhorar a saúde das pessoas. E automaticamente melhora a estética. Então, pessoal, a gente tem que mudar esse pensamento das pessoas. Trazer para a vida delas a massagem como um estilo de vida, como algo que elas vão precisar sempre, porque realmente é a verdade. As pessoas não param de inflamar o corpo delas. Eu falo sempre isso. Porque tem paciente que chega para mim assim, tá, Nive, mas quantas sessões eu preciso fazer? Ah, mas esse suplemento que tu me orientou aqui tomar, né? Eu preciso tomar muito tempo? Claro, gente, é um suplemento natural. Você tem que tomar a tua vida inteira. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente já vai perdendo vitaminas, minerais, hormônios, né? Isso acaba acontecendo. Imagina quando tu começa a intoxicar o teu corpo desde novo e vive intoxicando, inflamando. É claro que tu sempre vai precisar repor vitaminas, minerais a tua vida inteira. É um estilo de vida isso também. Então a massagem é a mesma coisa, é um estilo de vida. As pessoas têm que mudar esse pensamento. Parar de achar que tratamento estético é milagroso. Não, é estilo de vida, né? Dá até pra gente colocar uma frase assim: tratamento estético ou massagem estética não é milagroso, é estilo de vida, certo? Vamos mudar aí o pensamento dessa galera, tá bom, pessoal? Então essa é a terceira coisa, certo? Eu vou tentar aqui adiantar um pouco para não deixar vocês aqui até tarde, né? Quarta coisa, tá? Quarta coisa que a gente precisa mudar. Além disso, mudar os pensamentos boas. Voltou? Voltou? Vou tirar a internet. Hã?
Pessoal, voltou? Tira a televisão. Voltou, pessoal? Dá um joinha aqui pra mim, por favor. Eu preciso saber se eu voltei aqui pra vocês. Tira a tomada. Peraí. É melhor. Sim, sim, sim. Ah, então tá bom. Que bom. Eu desliguei até a televisão aqui, que tava com uma musiquinha, pra poder voltar aqui. Porque aqui a gente tem Wi-Fi por tudo, né? Aí é na televisão, é em tudo, aí a gente usa muito da internet, então eu já desliguei tudo aqui pra não atrapalhar. Está no sítio também, né? Estamos no sítio, então aqui é tudo mata fechada, né? Isso atrapalha também um pouco. Mas vamos lá. A quarta coisa é mudar o pensamento das pessoas, certo? Então, já ensinar as pessoas que não é milagre, que não é nada milagroso, certo? E a quarta coisa é mudar esse pensamento. Como que a gente muda, pessoal, o pensamento das pessoas? Eu quero saber se vocês sabem. A palavra começa com o. Eu quero ver se alguém acerta. Como que a gente muda os pensamentos das pessoas? Objetivo. Não. Não é. Objetivo. Vamos ver se alguém acerta. Como que a gente muda o pensamento das pessoas? Ah, já sei. Não vai chutar, deixa elas acertar. Orientação. Qual é a palavra, gente? O Adrian estragou a minha brincadeira aqui com vocês. Não estraguei não, eu não acertei. Qual é a palavra? Tá dando um delay aqui, tá travando um pouquinho aqui pra mim a mensagem de vocês. Apareceu aí alguma coisa, amor? Conversando. Conversando, mas não é a palavra ainda. Começa com o. Com o, gente. Como que a gente muda o pensamento das pessoas? Conversando faz parte disso que eu vou falar pra vocês agora. Explicando e tirando as dúvidas. Faz parte disso também, dessa palavra. Tá, vou falar aqui então, já que ninguém... Eu acertei, né? O Adra acertou, vocês não ouviram ele falar. Ele deu um chute aqui pra vocês. Estragou a minha brincadeira. Então, pessoal, o que a gente precisa então fazer? Ouvir, observando, objetivo. Não, não é isso. O Adrian falou e elas não ouviram. Ah, viu? Não ouviram, gente. De novo? Fala então, Adrian. Orientação. Orientação, exatamente. Orientação. Como que a gente muda o pensamento das pessoas? Orientando. Como que a gente orienta? Fazendo avaliação. Então, a gente faz a avaliação, conhece o paciente, conhece aquele corpo, aquela estrutura ali biológica, né? Aquele terreno biológico como está. A partir daí, a gente orienta, certo? Aí sim, aí o tratamento flui. Porque quando a gente orienta, a gente mostra para o paciente que a massagem, que o aparelho tal, que o tratamento tal, ele não faz milagre, certo? A gente tem que tirar esse marketing mentiroso que criaram em cima, né, da nossa área. E não é de hoje, né, é de anos, ó. Quem aí é mais antigo na área deve ter sofrido muito mais que nós hoje em dia, tá? Há 11 anos atrás, 12 anos atrás, eu fiz massagem como paciente, né? Com a Suzy ali de Criciúma. Eu fazia modeladora com ela. E eu via como que era sofrido, né? Então, assim, as pessoas,
antigas sofreram muito mais que a gente nesse sentido. Então a gente tem que tirar esse marketing mentiroso que inventaram, alguém inventou, né? Para ter esse marketing aí e as pessoas procurarem mais. Aí quem sofre é a gente para tirar da cabeça delas, né? Então, assim, mudar os pensamentos orientando. Então, através da avaliação, a gente vai conseguir fazer isso, certo? Ostentação, errei, kkk. A Cida, orientação e obediência. Bom, Cida, exatamente. Muitos profissionais têm essa dificuldade, né? É por não ter, né, a obediência dos pacientes, né? Mas assim, pessoal, tem que ter uma estratégia. Vocês têm que criar uma estratégia junto com aquele paciente ali. Eu vou dar um exemplo meu, certo? Antigamente eu não fazia isso, mas hoje em dia eu faço. Por quê? Porque eu vi necessidade. Eu vi necessidade porque às vezes a gente tem que demitir alguns pacientes. A gente precisa demitir alguns pacientes. Por quê? Porque tem pacientes que não vão mudar. Mesmo tu falando, eles não querem mudar. Eles querem fazer o tratamento e sair frustrado, tá? Porque na cabeça deles, você vai fazer um milagre no corpo dele, tá? Então, o que eu faço hoje em dia? Primeira coisa, na avaliação eu já deixo tudo muito claro. E eu falo bem assim, se você não fazer os deveres de casa, eu não atendo pessoas que não fazem os deveres de casa. Você vai se comprometer a fazer? De verdade? A pessoa, ela vai dizer. Porque eu digo bem assim pra ela. E vocês podem começar a falar isso também, certo? Se você não seguir esses deveres, você vai jogar o seu dinheiro no lixo. Porque você entende que é o teu corpo que tem que responder ao meu tratamento. Então, se você não fizer o seu melhor, vai ficar difícil e você vai estar jogando o seu dinheiro no lixo. E também o seu resultado, né? Se você quer tanto resultado, você precisa se comprometer. E não é, gente, que nem as pessoas acham, mas eu vou fazer vou mudar a minha, não vai mudar a sua vida, né? Não vai fazer uma dieta rigorosa, não é isso, né? Mas é mudar um pouco o estilo de vida, sim, né? A gente precisa mudar um pouco, porque se essa pessoa está muito intoxicada e a gente trabalhar com ela assim, o corpo não vai estar preparado para receber aquele tratamento e não vai responder. É como aquele exemplo que eu dei lá do rio, né? Ou do lago, ou da água, né? Que está poluída, jogar em cima de uma planta, né? O que vai acontecer? Ela não vai crescer. É a mesma coisa. A gente tratar o paciente com um protocolo especial que vai dar resultado, mas daí tu coloca num corpo que está intoxicado, ele não vai funcionar. É a mesma coisa, certo? Então, assim, o que foi, Adrian? A Mayara Gomes falou, eu já precisei fazer isso. Pra mim não apareceu aqui. Acho que na hora que falou demitir o cliente. Tu já precisou demitir o cliente, Mayara? Eu também. Já aconteceu isso comigo. Foram poucas, tá, gente? Graças a Deus. Mas teve alguns que sim. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem básico que acontece provavelmente com vocês. Eu falo da água. Você toma água? Ah, não. Muitos dizem, eu não tomo, não gosto, tomo refri, né? Todo dia de manhã. Já tive pacientes que me falaram e relataram isso. Todo dia de manhã, quando eu tenho sede, eu tomo refri, tá? Mas você toma água? Alguns dizem, tomo um copo, às vezes 2, tá? Alguns falam que tomam e quando vai falar, tomo 2 copos por dia. Aí a gente fala assim, não, mas tem que tomar mais mas eu tomo 2 copos por dia. E eles acham que tá bom, que estão arrasando, né? E não estão, né? Então eu digo pra eles, o negócio é o seguinte, né? A base do nosso corpo, né, é água. É a base.
Quando você vai fazer uma casa, por exemplo, tem que ter a base para depois montar a estrutura, o telhado, não é? E a base do nosso corpo é a água. Não tem como fugir dela. O nosso corpo é feito de água. Como que as pessoas não vão tomar água, não vão trazer o principal componente para dentro do organismo? E não é um copo, não é 2 copos. É de acordo com o seu peso. Quanto mais pesado você é, mais água o seu corpo necessita. Porque provavelmente mais intoxicado o seu corpo está, ok? Então a gente precisa entender, sem água o seu corpo vai continuar sujo, o seu corpo vai continuar intoxicando, vai continuar deficiente e não há tratamento no mundo que vai fazer milagre por você. Conta o relato do teu pai. Sim, as pedras. O meu pai, gente, por que dá pedra nos rins, né? Pedra nos rins é o que? É uma intoxicação. Que o teu corpo vai acumulando, não tem para onde sair, então ele vai acumulando em algum órgão, em algum lugar. E aí se tu tem também, se tu é propenso a ter, né, também pode acontecer. Então meu pai não tomava muita água. Aí o que aconteceu? Começou a acumular, só que ele não sabia. Ele só foi saber quando ele já tinha ali 15 pedras. E aí começou a incomodar de verdade, começou a dar muita dor. Então, de última hora, ele teve que ir para o hospital, de última hora, teve que fazer cirurgia, teve que ficar mais ou menos uma semana no hospital, né? Internado, mais de uma semana, acredito, né? Antes da cirurgia. Foi recente, aconteceu isso recentemente. Quem é nosso aluno sabe, porque ali nos grupos a gente teve que falar, né? Exato, então teve que encarar muita coisa porque faltou o quê? Água. Hoje em dia, até a médica, né, que fez a cirurgia falou assim pra ele: coloca essas pedrinhas aqui que a gente tirou no seu filtro, pra você lembrar sempre de tomar muita água, né? Então, não tem como fugir, certo? Água é essencial. E aí, como eu tava falando pra vocês, o paciente ele chega pra mim e diz que não gosta e que não sabe se vai conseguir tomar. Então, eu digo para ele assim, quando você decidir, certo? Fazer o que tem que ser feito, você me procura. Para vocês terem uma noção, tem pessoas que atendem já a pessoa na mesma sessão, né? Na mesma sessão. Então, marcou ali para fazer talvez a avaliação e já atende. Eu não atendo. Se a pessoa não toma água, tá? Então, a pessoa diz assim, eu não tomo água, eu já nem atendo. Eu digo assim, não, então assim, você se comprometeu a fazer, então os deveres de casa, então o que a gente vai fazer? A gente vai marcar para outra semana, certo? Então daqui uma semana ou daqui uma semana e meia, dia tal horário, eu já deixo ela no compromisso. E aí você vai começar a fazer os deveres de casa, principalmente a água, que você não toma. Então a gente já vai calcular aqui a quantidade de água que o seu corpo precisa. E aí sim, quando você vier, aí eu começo a te atender. Eu não atendo pessoas que não tomam água. Não atendo. De imediato, não, tá? Tem que se comprometer a tomar água. Deixa eu ver aqui. O chá também pode ser calculado como água? Então, gente, assim, o chá... Que nem assim tem pessoas que falam, água saborizada, né? A gente tem que entender uma coisa, né? Que o nosso corpo, o principal componente dele é a água. Então, a gente não pode substituir isso. Tem que ser água. Se quer, por exemplo, assim, eu quero tomar 1 litro de água, vamos supor que a tua conta deu 2 litros, né? De acordo com o teu corpo. Eu vou tomar 1 litro ou 1,5 litro de água e o resto de chá, que eu gosto de tomar. Tudo bem, não tem problema nenhum, certo? Só que quando as pessoas trocam o chá pela água, aí já não é legal, tá? Tem que ser tomado água, igual água saborizada com fruta. A gente tem que trazer a água para dentro do nosso organismo para fazer a limpeza, não para fazer o trajeto errado. Porque quando tu coloca, por exemplo, água saborizada,
com fruta, o que acontece? O corpo entende que ele tem que fazer uma digestão e não é isso, tá? O corpo ele tem que fazer o quê? A limpeza e é através da água, certo, gente? Então precisamos tomar água. Eu vou tomar um pouquinho agora. Deixa eu ver aqui. Exatamente. A Mayara falou. Ela precisou abrir mão de uma paciente porque ela estava se frustrando como profissional. Ela dava o melhor dela, mas a paciente não colaborava. Exatamente, Mayara. É assim que tem que ser. A gente não tem que ter medo. A profissional, gente, é vocês. Vocês que entendem. Vocês que estão ali e que vão dar o melhor de vocês. Não é a pessoa chegar e dizer que sabe tudo, e dizer o tratamento que ela quer, e dizer que o resultado não deu certo porque a culpa é de vocês, porque a culpa é do aparelho. Não é assim. Não é bem assim. Então, a gente tem que mudar essa situação aí, que às vezes faz muitos profissionais, infelizmente, desistirem, sendo que a culpa não é delas. É o corpo do paciente que tem que responder, certo? Não é a gente que faz milagre. A gente ajuda aquele corpo a trabalhar melhor, a ter mais saúde, mas vai depender do organismo dela. Então, precisamos ajudar essas profissionais a não desistirem, né? É muito triste isso, certo? Então, o que a gente precisa fazer é mudar esses pensamentos através da orientação, certo? Eu dei aqui uma dica para vocês do que eu faço. Se vocês quiserem fazer isso também, façam, que vocês vão ver como vai mudar. Até o olhar das pessoas que procurarem vocês vai mudar, porque vocês vão estar mostrando para a pessoa que você é um profissional diferente. E que ela tem que mudar também, né? Exato, e que ela tem que ter responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade, certo? Deixa eu ver o que a Paty disse aqui. Tá com barriga. Assim, ó, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, gente? Porque, assim, o chá, ele ele é benéfico pro nosso organismo, mas ele não faz milagre, né? Que nem muitas promessas. É a mesma coisa, Paty. Esses tratamentos com chás, esses tratamentos aí, né, que prometem 1001 coisas, realmente eles são apenas marketing, né? Para as pessoas procurarem mais. As pessoas têm que pensar assim, ó. Vem aqui falar, aparece. As meninas querem te ver. Ó, as pessoas têm que pensar assim, ó. Por que a gente emagrece hoje? Ó, igual o meu corpo, ele para se manter vivo, eu tenho que colocar para dentro 3.000 calorias por dia nele. Pensa comigo, se eu só tomar chá, quantas calorias eu vou botar para dentro? Bem menos do que eu tenho que colocar, né? Aí eu vou emagrecer automaticamente. Vocês têm que pensar dessa forma. Calcular as calorias do dia a dia. Dessa forma vocês vão emagrecer. Exatamente. Então, é tudo um conjunto. Questão de alimentação, questão de água, questão de movimentar o corpo, de cuidar de toda a parte que o nosso corpo precisa, né? O nosso corpo é um organismo vivo, ele é muito inteligente. Eu sempre falo assim nos cursos, ó, para as profissionais. Nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele vai se adaptar ao que você dá para ele. Então, ele vai se adaptar a um estímulo bom ou a um estímulo ruim. Ele não vai dizer assim, ó, ô Nive, ou deixa eu ver aqui, ô Renata, você está fazendo coisa errada. Ele não vai dizer isso. Ele apenas vai se adaptar ao que você está fazendo, certo? Só que a longo prazo, ele vai te dar uma resposta. E não vai ser legal essa resposta. Vai começar a te dar alguma doença, vai começar a te dar alguma coisa que vai te dar algum sintoma, né? Que nem eu, por exemplo. Porque as pessoas têm essa mania de dizer assim, ah, mas eu não tenho esse problema aí porque eu como de tudo. Pausou aí? Porque pausou aqui. Não pausou não.
Não pausou? Não. Tá fazendo o quê? Eu tô vendo aqui se voltou. Aqui tá de boa, porque tá um delay, né? Ô, gente, vocês ouviram o que eu falei? Não, tá tranquilo. Tá de boa. Estão me ouvindo, né? Tô dando coraçãozinho porque estão me ouvindo. Então, assim, gente, ó. Como a gente tava conversando, certo? A gente tem que ter... Voltou? Voltou, Cida? Voltou. Vocês ouviram o que eu falei antes? Certo. Vocês ouviram o que eu disse antes? Sim? Ok. Então, assim, a gente tem que entender que o nosso corpo ele vai se adaptar ao estímulo que a gente dá para ele, certo? E só a longo prazo a gente vai saber que estímulo é esse. Se ele é bom ou se ele é ruim, tá? É claro que as pessoas já têm consciência se elas estão dando um estímulo bom ou ruim. Todas as pessoas sabem. A gente já nasce com essa consciência, certo? Só que as pessoas ficam meio cegas, né? Querem viver do jeito delas, né? Então, assim, a longo prazo o corpo vai dar uma resposta, certo? Então, a gente precisa ensinar os nossos pacientes nesse sentido. Quem quer ter corpo bonito, quem quer ter mais saúde, prolongar a sua vida, precisa cuidar de dentro para fora. A massagem, gente, ela tem um poder imenso de ajudar nesse sentido, de trazer mais vida para as pessoas. Só que esse corpo tem que estar contribuindo. Senão não vai dar certo, ok? Certo? Então tá, a gente falou sobre mudar os pensamentos, dando orientação, ok? Agora, a quinta coisa, tomara que vocês estejam marcando. Já é quase 11 horas, que tal tu marcar o resto pra amanhã? Não sei, o que vocês acham, meninas? Querem o resto da live amanhã? Já é 11 horas, o Adrien disse. Porque tem mais 3 coisas pra gente conversar. Acho que a gente ia terminar o que? Umas 11h30, acredito. Pode ser amanhã. Porque a gente vai ter live todos os dias. Certo? Eu espero que todos vocês estejam aqui com a gente. Estejam preparadas também. E preparadas com o caderninho. Pode ser, Cida. Porque eu acredito que vocês também estão cansadas. Quem trabalhou hoje. Tem algum lugar aqui que tá em lockdown? Algum lugar de vocês aqui que estão? Ai, que bom, gente, que vocês gostaram e disseram que sim, pode ser amanhã. Que daí, então, amanhã eu vou trazer mais uns 2 tópicos, então, pra ajudar vocês, tá? Além desses que eu marquei aqui. E além desses, eu tive uma ideia. A gente vai deixar uma caixinha de pergunta lá nos nossos stories agora, tá? E vocês vão mandar as dúvidas de vocês, as perguntas, que a gente vai responder na live de amanhã. Pode ser, gente. De acordo com, talvez, com a gente conversou, ou outro assunto que vocês queiram saber. Comentem lá, a gente quer ver vocês interagindo, como muitas profissionais, né, interagem com a gente todo dia. Até quando a gente não coloca caixinha de perguntas, elas acabam mandando mensagem direct. Melhor ainda, então. A gente vai deixar essa live salva e vocês vão no comentário aqui embaixo e vão deixar todas as perguntas de vocês. Pode ser também. O que vocês preferem? Caixinha de pergunta ou os comentários? O que vocês acham? É porque assim, ó, eu falo isso porque tem pessoas que não gostam de aparecer. Elas gostam de fazer a pergunta e não aparecer, se sentem tímidas, envergonhadas. Por isso que muitas vezes eu sou daquelas que eu pergunto lá no Instagram, vocês provavelmente acompanham a gente e notam. Eu raramente marco a pessoa, tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas querem fazer uma pergunta para nós, é igual no colégio. Eu sempre falo isso, tá? Eu sempre falo isso. No colégio, vocês já passaram por isso também, tá? Que eu passar, o Adrian provavelmente também já passou.
O professor tá lá na sala dando aula. Aí ele tá falando sobre um assunto. E às vezes você tá com uma dúvida, só que você tem medo de perguntar. Porque acha que vai ser uma dúvida que os coleguinhas vão rir de você. Né? Isso já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. E aí você acha que os coleguinhas vão rir de você se você fazer a pergunta. Ou tem medo que o professor vai brigar, né? Antigamente, as pessoas tinham muita... Peraí. As pessoas tinham muitas... Tinham muito medo dos professores, né? Também tem isso. Então, assim, lá no Instagram, gente, eu raramente coloco a pessoa. Só se a pessoa ela realmente quer que a gente remarque ela, né? Aí a gente remarca de boa. Agora, se a pessoa não fala nada, a gente deixa em off, tá? Porque a gente não quer causar jamais nenhum constrangimento, até porque é uma bobiça nossa, né? De ficar com vergonha. A gente tem que perguntar, tem que ser igual a criança. A criança não tem medo e nem vergonha, né? Então, vão lá e perguntem, fiquem à vontade. A gente tá aqui pra ajudar vocês. Vamos fazer os dois, então. Né? Caixinhas. Deixa eu ver aqui o que acontece, o que elas falaram, então. Ah, mas a caixinha ganhou, né? Mas a live vai ficar salva, né? Ah, tá. Tudo bem, então. Querem a live salva, então? A gente vai deixar aqui no Instagram ou lá no YouTube? A live? Não dá pra deixar aqui lá também, né? Tá. Então tá, gente. Então vamos fazer assim. A gente vai deixar as duas coisas, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão bater um print nosso, certo? Esse print a gente vai escolher uma foto a mais nítida possível e vamos botar lá nos stories e botar a caixinha de perguntas. E também vamos botar como capa da live, certo? Então, vocês batem a foto aí. Nossa, só deixa eu virar aqui. Vem aqui. Marquem a gente pra gente poder escolher, tá? Tirar a foto? Foi, gente? Então tá. Acho que todo mundo conseguiu bater, né? E tirar o print. Vou botar mais... Peraí. Eu vou desativar aqui, ó. Deu. Aí vocês conseguem bater uma melhor. Vai lá. Mais uma. Foi, então. Ok, gente. Acho que deu bastante foto. Eu acho que a gente não ficou feio, né? Então tá, pessoal, ó. Amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário. A gente vai ensinar vocês a ativar as notificações ali do Instagram, pra quem não sabe, porque algumas lives que a gente vai ter até mais de uma no dia vai ser, às vezes, surpresa. Então, na hora que a gente entrar, vocês vão receber a notificação, certo? Ok, gente? Obrigado, tudo de bom. Boa noite, hein? Um beijo. Espero que vocês tenham marcado tudo para amanhã a gente revisar e ver os outros pontos. Certo, gente? Tchau, tchau. Beijo, boa noite, bom descanso para todo mundo.